Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração. Vamos receber as bênçãos que vêm do alto de nossos amigos espirituais que já estão aqui presentes há um bom tempo, nos observando, intuindo as melhores respostas para as nossas perguntas. Vamos agradecer o Mestre Jesus a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Vamos pensar na figura de nosso Mestre Jesus de braços abertos, de sorriso no rosto, de um calor, da sua energia, e vamos abraçar o nosso Mestre. Vamos ficar ali um pouquinho, sentindo este abraço, sentindo a boa energia que vem dele, dessa figura, até nós. E assim vamos agradecer, sempre agradecer, antes de mais nada. E agradecidos que nós estamos, vamos dar início à palestra da noite de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos começar, para o pessoal da internet. Eu não me apresentei, meu nome é Júnior, É o seguinte, a nossa palestra de hoje, ela está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A gente está no capítulo 58, cujo título é Crises. Então, a palavra que nós mais vamos escutar hoje na nossa palestra é crise, Assim eu espero, porque a palestra é sobre isso. Ou não, De repente, o oposto da crise aparece aí mais na nossa palestra, Vamos torcer, Bom, como vocês sabem, para quem já leu o livrinho ou acompanha as nossas palestras, Emmanuel ele sempre pega um trecho do Novo Testamento para desenvolver o seu tema, Então, dessa vez, ele pegou um trecho do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, que diz o seguinte: agora a minha alma está perturbada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Mas eu vim para esta hora. Então, esse versículo, ele traz uma lição muito grande, eu acho, Porque Jesus, ele, neste versículo, ele entende que chegou o momento da vida dele, Tudo aquilo pelo qual ele trabalhou, caminhou, falou, Todas as curas, todos os milagres, todos os sermões, parábolas, tudo culmina agora para essa conclusão. E é claro que ele sabe que essa conclusão vai ser dolorosa, Ele vai passar pela Via Crucis, que também se chama Via Dolorosa, Então ele vai sofrer aí provas de abandono, de ingratidão, de sofrimento, e que vai culminar na crucificação. Então Jesus pondera a possibilidade de se livrar desta prova, mas imediatamente ele entende que é para isso que ele veio, Então ele exprime essa angústia, esse sentimento de abandono, mas aí ele entende
que ele precisa disso, né? Que ele precisa passar por isso, né? A vinda de Jesus na Terra, ela não foi uma vida normal, e nem poderia ser, né? E ele sabia disso, né? Ele tinha uma missão a cumprir, né? Ele vai servir de exemplo, exemplo de amor, de bondade, exemplo de perdão, exemplo de redenção, exemplo de sacrifício, né? Mas esse final também serve para ele mostrar para a gente que existe vida após a vida, né? Mas que para isso precisa morrer, né? Precisa desencarnar, né? Então, esta é também uma parte importante da missão de Jesus aqui na Terra. E sabendo o que ia acontecer com ele agora, nesses momentos finais, é lógico que ele se sente abandonado, né? Se sente acabrunhado, triste, né? Com medo, e ele pede um apoio, um amparo para o Pai, né? Para Deus, né? Então, não é somente que ele está falando, eu não quero passar por isso, mas ele está pedindo, eu quero um apoio, eu quero uma ajuda, né? E por ser um filho fiel, ele se submete a essa situação de sacrifício, né? Então, é um momento de dúvida, mas em seguida ele tem essa lucidez de tudo que ele vai passar e que ele precisa passar, né? Pois, né, ele tem essa missão do exemplo, né? E esse sacrifício final também é um exemplo do que pode ocorrer conosco, né? Então, ele nunca deixou de servir de exemplo para a gente, né? Lógico que a gente não tem não teve ou não teremos o mesmo sofrimento que o dele, mas é importante que a gente entenda que teremos que passar por esses momentos de crise, que são momentos graves, difíceis, né? Mas que vão realmente significar muito, porque vão dizer ao que nós viemos fazer aqui, né? Então, são esses momentos graves que vão fazer com que a gente diga ao que veio, né? Quando nós fazemos nossas escolhas, nós sabemos, no fundo, né, como será o resultado dessas escolhas, né? A gente entende isso. Se você não teve uma escolha sadia, você sabe que em algum momento você vai ter um final ou uma situação limite em que vai dar ruim, né? Que vai acontecer alguma coisa, que não vai estar bem isso, né? E aí, quando isso acontece, a gente sente medo, né? A gente sente um desamparo, uma tristeza, né? Se a gente fizer escolhas boas, nós sabemos lá no íntimo que a conclusão será boa também, né? Mas, às vezes, vamos ter que passar por um pré-momento de dor e de sofrimento. E assim, a gente também tem essa sensação de desamparo, de estar acabrunhado, né? De estar triste, com medo, né? E aí, olha só que engraçado, né? Jesus, ao desabafar, ao se expressar,
desta forma, ele, por ser o nosso modelo e guia, ele nos dá esse direito a também ter este momento de angústia, né? Então, a gente pode sim ter este momento de sofrimento, de tristeza, de se sentir abandonado e ter a possibilidade de se expressar quanto a isso. Mas a gente tem que pensar também que Jesus, ele imediatamente já voltou, se conectou com a sua própria missão e se dispôs a cumpri-la, né? Então a gente também tem que fazer isso. Não é só ficar reclamando, né, na angústia daquele momento, no sentimento de abandono, mas nós também precisamos nos conectarmos com nossa missão, com o nosso propósito de vida, com o nosso sentido de vida, né, para que a gente consiga cumpri-la, né? Bom, e eu acho que isso nos dá um certo alívio, porque se até Jesus, que não precisava passar por nada disso, teve um sentimento ali de dúvida, que foi um momento só, mas teve, e depois ele de bom grado aceitou os desígnios de Deus, né? Então a gente também consegue, né? A gente também pode. Porém, né? E sempre tem um porém nas lições de Emmanuel, né? Sempre tem uma coisa. Emmanuel vai falar nesse texto da necessidade que nós temos de preparo, né? Então, nós precisamos nos prepararmos para este momento. Então, a palestra, na verdade, não é sobre a crise em si, mas o que é que nós estamos fazendo de preparo? Como estamos nos preparando para estes momentos que virão? Porque eles virão, né? A gente vive num mundo de muito sofrimento, de muita dor, né? E isso é presente na nossa vida. E aí, e por que isso é presente na nossa vida? Porque ela reflete vidas anteriores, coisas que fizemos no passado, que foi basicamente o quê? Causar sofrimento e dor em outras pessoas, né? Então agora a gente está colhendo aí os frutos de coisas que nós fizemos. Mas o Emmanuel diz que todos os seres vivos, todas as coisas se preparam para este momento, né? Então ele vai falar que a terra, ela se prepara para receber o arado, que a árvore, ela se prepara para a poda, né? Que a ovelha, ela sabe que vai ser tosqueada, né? E que aí o futuro deles se modificarão, né? E nós também precisamos entender que a crise ela é necessária, porque se ela não vem, nós vamos permanecer ali, né? De boa, na lagoa, né? A gente vai ficar ali no ócio, nós vamos ficar na ignorância, vamos ficar numa ilusão de uma vida fácil, né? Então a crise, ela vem para dobrar o nosso orgulho, aquele orgulho que ainda insiste em ficar aqui dentro, né? Então ela obriga a que a gente se mexa, né? Então eu preciso me movimentar, eu preciso me mexer para solucionar as coisas que vão aparecendo na minha frente. Porque se deixar, eu vou ficar de boa, assim, tranquilo, sossegado, no meu cantinho, né? Sem me preocupar com os outros, sem me preocupar com nada, só vivendo ali na minha vidinha comigo mesmo, né?
Então, a crise, esse momento difícil, ele vem exatamente para a gente poder acordar e se modificar, né? E quem aceita ser um seguidor do Cristo tem que entender que a vida não vai ser fácil, né? Surgirão provas pelo caminho, sucessivas provas pelo caminho que nós temos que ultrapassá-las para ter um futuro melhor. E aí, quando a gente fala em provas, nós vamos ter provas individuais e provas coletivas, né? Então, provas individuais seriam situações que nós precisamos melhorar no nosso caráter, né, na nossa vida. Então, eu preciso trabalhar o perdão. Então, aparecerão na minha frente situações para que eu exercite o perdão. Eu tenho que trabalhar a paciência. Então, a mesma coisa, aparecerão situações em que eu vou ter que exercitar essa paciência. Eu preciso vencer um vício, então esse vício vai ser colocado na minha frente diversas vezes até que eu consiga vencê-lo, né? E consiga ultrapassar essa prova. São crises pequenas? Sim e não, né? Elas podem ser pequenas, mas porque elas estão no nosso limite. É aquilo que nós podemos carregar, é aquilo que nós podemos lidar. Mas se eu decido não lidar com aquela crise, deixar ela de lado, ela vai virando uma bola de neve, né? Vai crescendo. Aí o que era uma coisa simples, que eu poderia ter resolvido lá atrás, agora ela já é muito maior, já é mais complicada, e aí eu vou ter que rebolar para conseguir solucionar isso, né? Ou então, conforme a nossa maturidade espiritual, então eu já estou um pouquinho melhor, então eu vou receber uma coisa maior, né? E também, assim, é tudo individual, né, gente? O que é um probleminha para um outro é um problemão, né? O que é um problemão para fulano de tal, para outro é uma coisa pequena, né? Então isso a gente não tem como saber. A lei do progresso, ela nos convoca a passar por este momento de aprendizado, né? E esse momento, ele é inadiável, a gente precisa disso, né? Emmanuel fala que nós seremos testados por conta daquilo que nós aprendemos, né? Seja o que eu aprendi nessa vida, seja o que eu aprendi numa vida pregressa, seja numa situação que aconteceu há 2000 anos, né? Eu serei testado para saber se passei na prova ou não, né? Bom, e nós temos as provas coletivas. Então, as provas coletivas é quando uma comunidade inteira está madura o suficiente para passar por uma situação, né? É lógico que nem sempre todo mundo vai estar no mesmo nível, vai estar maduro igual, né? Sempre teremos pessoas que estão um pouco mais para trás, assim como temos pessoas que estão um pouco mais adiante e que a função delas é exatamente ajudar aqueles que estão um pouquinho lá atrás, né? E se a gente for parar para pensar, somos nós que estamos lá atrás, né? Não somos nós que estamos lá na frente, gente. Não somos nós, né? Nós não temos ainda essa maturidade. Um dia teremos, mas com certeza nós estamos ali mais para trás, retardatários, e que precisamos da ajuda, da orientação de outras pessoas para passar por aquela situação. Então, por exemplo, né, a Revolução Industrial do século XIX, né, olha lá, aula de história, hein? Não é palestra espírita hoje é aula de história, né? A Revolução Industrial foi uma prova coletiva, né? O mundo estava preparado para receber todo aquele aprendizado, aquela situação.
uns mais, outros menos. O resultado daquilo pode ter sido bom para alguns e ruim para outros, mas o mundo mudou completamente. Né? A gente não tem mais o mundo que existia antes dessa revolução industrial. Então, ela é uma prova. Ela chegou no momento de maturidade do planeta. Né? Outro exemplo, a vinda dos portugueses para cá. Né? O encontro dos indígenas com os portugueses. Né? Então, se isso aconteceu, é porque as duas raças estavam maduras o suficiente para se encontrarem. Deu certo? Não. Né? Foi um massacre. Né? Como a maioria dos colonizadores, os portugueses massacraram aquela população. Né? E eles também se endividaram bastante. Né? Mas era um momento em que eles estavam prontos para se conhecerem, que não se conheciam, e o mundo ali mudou totalmente também, para todos. Né? E aí a gente vai falar dos espanhóis, né, com os nativos da colonização deles, né, os astecas, maias, etc. Né? Podemos falar também dos ingleses. Tudo isso foram provas coletivas. É lógico que assim, o limite entre prova e expiação é muito tênue, né? Fica difícil da gente ter uma certeza. Por exemplo, a Covid, né? A pandemia. A pandemia, no meu entendimento, foi uma expiação coletiva. Né? Por quê? Porque era um vírus, não era uma pessoa só que estava causando tudo aquilo, ou um grupo de pessoas, mas sim algo que foge, né, ao nosso olhar. Né? Era um vírus que matou muita gente, e todas as pessoas que não morreram sofreram algum tipo de sequela. Né? Seja física, porque passaram pelo Covid e sobreviveram, mas que tiveram algum problema, ou emocional, ou aqueles que não tiveram o Covid, mas tiveram problemas emocionais, né, espirituais. Então, na minha opinião, a Covid ela foi mais uma expiação do nosso planeta do que uma provação. Embora o futuro mudou, né? Nós não temos mais o mundo que nós tínhamos antes. Mudou completamente. Né? Muitas coisas foram criadas, apareceram, né? Outras desapareceram por completo. Né? E aí a gente caracteriza dessa forma. Né? É lógico que assim, se a gente for parar para pensar, né? Por exemplo, o nosso governo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o governo em si é uma aprovação, né? É uma prova que o grupo, né? A comunidade do nosso país tem que passar por ela. Né? Então, aí seria uma prova coletiva. Né? Naquele livro... Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, chega um momento, quando se inicia a República, que os líderes espirituais falam, bom, chega, né? A gente já ajudou demais essa população, agora não vamos interferir muito, deixa eles se virarem, eles já estão maduros o suficiente para isso. Deu certo? Não, né? Mas a gente tem que arcar com essas consequências. Nós estamos mais maduros do que antes. Né? E aí é daqui para frente. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 132, quando Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, né? Os espíritos respondem já, logo de cara, é a perfeição. Você vai evoluir para alcançar a perfeição. Perfeito mesmo, somente Deus, né? Nós temos uma perfeição
limitada, né, por assim dizer, né? Nós somos perfectíveis, né, a palavra que ele usa. Mas não é só isso a resposta. A resposta também é que nós devemos colaborar com a obra da criação, utilizando os nossos recursos, as nossas habilidades para melhorar o nosso entorno. Então, o planeta também é responsabilidade nossa, né? Na nossa encarnação, né? Então, se eu não quero participar de um governo, tudo bem, né? Mas o fato de você não participar já é uma forma de participar, né? E você não precisa necessariamente gostar daquele governo, mas você pode ir fazendo as suas ações individuais para melhorar o seu entorno, mesmo não concordando com o que está acima de você. Você pode, né, separar o seu lixo, você pode ajudar aqueles que estão ao seu redor, né, ajudando coisas, quando acontece uma situação, ajudar o seu vizinho, né? Então, e aí olha que engraçado, né? É aí que a gente percebe que as provas individuais, elas vão se misturando com as provas coletivas, né? Bom, Emmanuel, ele nos fala que nós devemos ter um preparo para esses períodos, né? Porque desde que o mundo é mundo, existe uma alternância entre fartura e escassez, né? E isso em todos os sentidos. A gente não está falando só de fartura de comida, ou escassez de dinheiro, ou fartura de bebida, ou fome, sede. Não. A gente também está falando de afeto, também estamos falando de carinho, estamos falando de família, porque às vezes, num momento da sua vida, você está ali com seus pais, avós, todo mundo junto, e depois de um tempo você está sozinho. Você não tem mais ninguém, todos se foram, né? Então a gente precisa estar preparado para tudo isso, né? É importante a gente ter sempre uma reserva para essa época de vacas magras, né? Para esse período que vai se apresentar de crise, que a gente precisa se virar, né? Se mexer. E aí, nesse ponto, eu acho que essa palestra ela foi muito importante para mim, principalmente, porque eu sou aquele que nunca se preocupa em guardar nada, né? Eu nunca me preocupei com nada, imagina, para quê? Né? Se Deus protege ali os lírios do campo, não é? Não tem aquela coisa, olhai os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória vestiu uma roupa. Então eu acreditei nisso desde o começo e nunca me preocupei com nada, né? E aí, lógico, eu sempre acabo dando com a cara na parede quando vem esses momentos de crise e eu não tenho nada. Então, é importante essa palestra para mim, não para vocês. Nem me preocupo com vocês, tá? Porque eu sei que todos que estão aqui, o pessoal da internet, tudo se prepara, né? Tem dinheiro, tem uma reserva, isso é para mim, né? Senão minha palestra não dá certo, né? Que nem uma historinha do Gandhi que eu li, que teve um dia que uma mulher chegou para Gandhi e falou assim, eu gostaria que o senhor conversasse com meu filho e falasse para ele parar de comer açúcar, porque o açúcar vai fazer mal para ele. O senhor pode fazer isso? E o Gandhi olhou para a mulher e falou assim, tá, você me dá 15 dias e você retorna aqui com o seu filho e eu vou conversar com ele. Então passaram uns 15 dias, a mulher voltou com o filho, né, chegou perto de Gandhi, lembra de mim e tal. Aí Gandhi chega para o menino e fala, você precisa parar de comer açúcar, porque o açúcar vai te fazer mal. Aí a mulher olhou assim, só isso, Gandhi? Só isso.
Aí a mulher falou assim, mas se era para falar só isso, que foi a mesma coisa que ela tinha falado para ele, né? Se era para falar só isso, por que o senhor precisou de 15 dias? Aí ele falou, porque há 15 dias atrás eu ainda comia açúcar, agora eu não como mais. Então agora eu posso falar para o seu filho, né? Então é mais ou menos isso. Se eu quero estar aqui na frente, falando as coisas para vocês, eu também preciso ter me ouvir, né? E fazer aquilo que eu estou falando, né? Há um pouquinho atrás eu falei sobre vacas magras. Vocês sabem de onde surgiu essa expressão? Alguém lembra? Não, nada das vacas magras? Não. Então, ela surgiu na história do José do Egito. Vocês lembram do José do Egito? Mais ou menos? Alguma coisa assim? Estava lá na Bíblia, lá em Gênesis, né? Então, José, ele era um judeu, né? Filho de um homem que depois receberia o nome de Israel, porque ele teve 12 filhos e cada filho foi fundar uma tribo de Israel. E José era um deles. José era o caçula, né? E ele era muito intrometido. Era um menino muito inteligente, muito sagaz, mas intrometido, né? Então ele gostava de ir atrás dos irmãos, ver o que os irmãos estavam fazendo e contar tudo para o pai depois. Ele fez isso, fez aquilo, ele aprontou, tá te roubando, hein, pai? Né? José fazia muito isso. E ele era o caçula, era o preferido. E os irmãos começaram a ficar com raiva de José, né? A ponto de querer matá-lo. Mas não mataram. Embebedaram ele, deixaram ele dormir e o venderam para um mercador como se fosse um escravo. E aí José, quando acordou no dia seguinte, já estava bem longe de casa e não tinha mais como voltar, né? Ele entendeu o que aconteceu com ele e ele aceitou, porque ele era muito inteligente e ele tinha ambição, ele queria crescer, ele queria se desenvolver, né? Ele foi vendido para o chefe dos arqueiros, né, da guarda real. E ele ficou ali, foi vendo como que funcionava, aprendeu a falar a mesma língua do chefe dele, do dono dele, foi se fazendo útil, né, até demais. E aí ele foi pego em se envolvendo com a esposa do chefe dos arqueiros. E foi nesse flagra, ele foi preso e foi parar numa cadeia na capital do Egito, né? Lá na capital do Egito, nessa cadeia, ele de novo percebeu que precisava se reinventar, se ele quisesse ter tudo aquilo que ele queria ter para ele, né? Então ele foi ajudando um, ajudando o outro, foi trabalhar com comida, foi conversando com as pessoas, e aí lá ele conheceu 2 homens que estavam presos por conta de terem tramado contra o faraó, né? O faraó descobriu essa trama, prendeu os 2 homens. E eles começaram a ter sonhos repetidos. E José, ao escutar o sonho, matou a charada dos 2 e falou, olha, você que era o padeiro real, você vai ser solto, não se preocupe, amanhã mesmo você já vai estar livre. E o outro que era da guarda real falou, você não, você vai ser condenado e vai perder a cabeça, vai morrer. E foi o que aconteceu, né? E aí ele começou a ficar famoso por conta de ter decifrado esses sonhos desses 2 homens, né? Ao mesmo tempo, o faraó começou tendo 2 sonhos repetidos, né? O primeiro é que vinha do Nilo, saía do rio Nilo 7 vacas gordas, belas, derramando leite, né? E logo em seguida saíam mais 7 vacas magras,
com muita fome, e elas iam para o embate com as vacas gordas e comiam elas. Mas mesmo assim elas não ficavam fortes, elas ficavam cada vez mais magras e mais ossudas. O segundo sonho, que também está lá na Bíblia, a maior parte disso está na Bíblia, tá, gente? A outra parte está aqui nesse livrinho. Depois eu mostro para vocês. O outro sonho era das 7 espigas cheias de grãos, que depois viravam 7 espigas vazias, né? E o terceiro sonho é de que vinha também do Nilo um crocodilo que tinha uma estrela presa aqui na fronte, e esse crocodilo chegava perto do faraó e falava na língua dele, pedindo permissão para arrumar toda essa bagunça, né? Acabar com as vacas magras e com qualquer outra ameaça que aparecesse. Aí apareceram serpentes, lobos, e aí o crocodilo é que vinha e tirava tudo aquilo, né? E, bom, então, o faraó, tendo esses sonhos, não conseguia decifrar, foi perguntar para os seus adivinhos, para os seus sábios, tal. Ninguém se meteu a besta de querer falar o que podia ser, né? Ele foi conversar com os sacerdotes, e os sacerdotes não gostavam do faraó, e o faraó também não era muito fã dos sacerdotes, então não falaram nada. E aí, então, o faraó abriu para a população toda. E aí chegou no ouvido dele que José era um escravo, mas que tinha ali decifrado os sonhos, então mandou chamar José. E José falou assim: os seus sonhos significam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias de grãos significam 7 anos de fartura e de abundância, onde o Nilo vai fertilizar toda a nossa terra e nós ficaremos com muita produção. As 7 vacas magras, assim como as 7 espigas, representam 7 anos de fome que nós teremos em seguida. E a fome será tão grande que ela vai destruir tudo que a gente conquistou anteriormente. E o crocodilo, né? Aí José falou, o crocodilo, olha a esperteza já de José. O crocodilo é um homem que o Senhor irá escolher para controlar toda essa crise, né? E esse homem, ele vai construir celeiros públicos, ele vai armazenar 1/5 de toda a produção durante os 7 anos, para que depois o Senhor possa distribuir para o povo e o povo não morrer de fome. Esse crocodilo vai montar uma guarda efetiva e o Senhor vai passar esses anos todos sem nenhuma preocupação, né? E é lógico, né, que ele estava falando, sou eu, né? Sou eu que vou fazer tudo isso. E aí o faraó concorda, aceita essa interpretação e fala: você agora vai ser o meu segundo homem, né? Vai ficar somente abaixo de mim e vai poder fazer o que você bem entender, né? Então, quem quiser, tem esse livro, quer dizer, quem quiser, né? Até parece que eu estou distribuindo, né? Não, né? Se chama O Chanceler de Ferro do Egito Antigo, que é do Conde Rochester, psicografado pela médium russa Vera Krizanovskaya, né? Então, uma parte realmente tem ali na Bíblia, tudo bonitinho, e todas essas minúcias, essas coisas,
tem aqui no livro, né? José, ele não foi assim tão bonzinho, né? Quando chegou realmente a fome, ele não distribuiu nada de graça, né? Pelo contrário, ele vendeu a preços exorbitantes e com isso ele teve toda a população ali laçada, porque tem todo um contexto político de brigas com sacerdotes, enfim. Quem gosta disso, depois fica à vontade para ler. Mas eu trouxe essa história exatamente para exemplificar que a gente precisa se preparar. Aí você vai falar, mas eu vou me preparar para quê? Se eu não sei o que é que vem pela frente. Realmente, né? A gente não sabe. Né? A gente não tem essa noção de futuro e a gente não tem que ter mesmo essa noção de futuro. Né? Vamos segurar essa ansiedade aí. Né? Mas nós vamos nos preparar como? Bom, da mesma maneira que a gente exercita os nossos músculos, né? Braço, perna, o nosso músculo cardíaco, tudo, a gente também tem que exercitar a nossa mente. Né? Vamos lembrar que tudo começa no pensamento. Né? É o pensamento que vai gerar palavras, as palavras vão gerar ações, as ações vão gerar hábitos, esses hábitos vão formar o nosso caráter e é o nosso caráter que vai definir qual será o nosso futuro. Né? Então, se eu pego ali uma pessoa que é um nobre de coração, né? Uma pessoa que é uma boa, né? O que ela vai fazer? Ela vai ter pensamentos bons, ela vai controlar os seus pensamentos ruins, ela vai ter palavras edificantes, ela vai ter ações construtivas, né? Ela vai ter virtudes, né? Os hábitos que ela vai construir serão virtudes, essas virtudes vão formar o caráter dela e aí a gente sabe que o futuro dela será melhor, por assim dizer. Né? No outro lado ali da escala, a gente tem os loucos. Né? Os loucos, eles não controlam nada. Pelo contrário, eles são controlados pelos pensamentos. Né? Então, o louco, ele não consegue ter um raciocínio, ter um controle. Ele dá vazão ao caos que está ali dentro da cabeça dele. Né? Então, as ações serão destrutivas, né? Os hábitos serão vícios, né? Não hábitos, serão vícios. Esses vícios vão se transformar num caráter duvidoso, né? E o caráter vai definir um futuro que não vai ser muito bom. E a grande maioria de nós estamos ali no meião, né? Entre o nobre e o louco, onde a gente consegue controlar alguns pensamentos, outros a gente não consegue controlar, e é nesses que a gente precisa focar a nossa preparação. Né? Eu tenho que focar numa coisa boa, de substituição de pensamento, de entender que eu não sou aquele pensamento, né? Porque a mente, às vezes, mente, né? Sabe? Essa frase é muito boa, né? Eu não sou esse pensamento ruim que eu estou tendo, né? Assim como eu também não sou o pensamento bom, né? Eu sou mais do que tudo isso. Então, eu preciso entender qual que eu vou dar a importância correta para saber o que eu vou fazer da minha vida. Então, quando a gente para pensar, eu vou me preparar para o quê, se eu não sei o que vai vir? Então, eu vou me preparar para ter uma vida digna, para ter uma vida reta, né? Para ter pensamentos bons, né? É lógico que a gente não vai ser assim 100%, né? Do nosso tempo, né? A gente faz muitas besteiras ainda, né? A gente se deixa levar por muitas coisas, mas é sempre aquela vontade de fazer o que é o bom, o bem, fazer o que é o correto. Isso a gente tem que tentar prevalecer nisso, né? Tem um filósofo que os espíritas gostam muito, que ele não é espírita, chamado Viktor Frankl,
né? Ele foi um judeu sobrevivente ao Holocausto e ele falava muito sobre o sentido da vida, né? Então, qual é o sentido da vida? Bom, resumindo muito, o sentido da vida para o Viktor Frankl era de que a gente se dedicasse a uma causa maior do que nós, né? Algo que fosse maior do que a minha individualidade. No momento em que eu consigo expandir isso para algo maior, eu encontro um sentido, um propósito para a minha vida, um sentido para a minha vida. Mas, não era isso que eu queria falar dele. Eu queria contar uma última historinha para a gente poder terminar, que o Viktor Frankl, ele contava uma história muito legal. Tinha um senhor, lá para 1930, mais ou menos, que tinha sido condenado à prisão perpétua, né? E ele foi condenado ao degredo. Ele morava na França, ele ia passar o restante da vida dele numa prisão na Ilha do Diabo, que fica na Guiana Francesa, né? Então, ele e outros, né? Então, ele vai embarcar no navio e quando ele está no meio ali do trajeto do navio, tem um incêndio dentro do navio, né? E o incêndio se torna incontrolável. Então, o capitão do navio decide libertar todos os presos e fala, olha, te vira, você tem aí uma chance para se virar, né? Não vou te deixar preso sabendo que vai afundar o navio, então você faz o que você quer fazer. E o que esse homem fez? Né? Ele quis, lógico, se salvar, mas ele acabou participando das equipes de resgate e ele ajudou muita gente e acabou salvando 10 vidas. Então, por conta disso, ele foi solto. Ele recebeu um indulto e ele foi solto e pôde retornar para a França, né? Então pensa, se ele tivesse, se alguém chegasse para ele, quando ele ia embarcar no navio para a Ilha do Diabo e perguntasse, e aí, o que vai ser da sua vida agora? Ele ia falar, não sei, né? Eu vou preso, prisão perpétua, numa ilha, eu não tenho chance de nada, né? Minha vida acabou. Então, não acabou. Porque a gente exatamente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe o futuro. Não temos que saber esse futuro. Ele teve uma chance única ali. Ele poderia, ao ser libertado, ter matado algum inimigo, ter forçado algumas pessoas a fazer outras coisas, sei lá. Mas ele escolheu salvar as vidas, porque eles estavam todos no mesmo barco, né? Ou melhor, no mesmo navio, né? Né? E aí ele fez o que era o correto ali naquele instante. E com isso ele conseguiu modificar o seu destino, né? O seu futuro. Ele passou por uma prova difícil, uma crise difícil e conseguiu a mudança. Então, Emmanuel, ele fala que esse momento de crise, ele serve para reajustar os nossos valores, né? Para a gente dar mais valor ao que é correto, ao que é bom, ao que é necessário, que às vezes estamos dando mais valor a outras coisas. Então, no momento de crise, Emmanuel diz, segue, sirva e ore. Então segue, porque você precisa passar por aquilo. Sirva, trabalhe no bem, trabalhe no que é correto e ore para você se manter conectado com o plano espiritual. E passe por essa prova que você tem que passar, né? É engraçado, por exemplo, a gente entender que ninguém é melhor ou pior, né? Se nós estamos aqui nesse barco, nesse planeta, é porque somos todos iguais. A dor, ela nivela, a dor nivela todo mundo. Todo mundo, quando chora, tem lágrimas salgadas,
A lágrima é a mesma para todos, né? Quando a gente sente o gosto da lágrima, é a mesma, minha, sua, dela, dele, né? E é muito melhor a gente sentir uma lágrima, o gosto de uma lágrima, do que não sentir nada, do que ser insosso, né? Porque o sal dá um sabor, né? Se você não chorar, se você não se emocionar, se você não se mexer para fazer as coisas, sua vida vai ser insossa, sem sentido, sem graça. Certo? Então, era isso que a gente tinha para falar essa noite, friozinho, né? Vamos aí pensar o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? A nossa preparação para esses momentos, como que estamos nos preparando, o que nós gostaríamos de fazer. Então aí fica a lição de casa para vocês, né? Tá bom? Não falei de reforma íntima hoje, né? Olha lá, mudei, né, o tópico, né? Mas fica essa coisa de você pensar na sua consciência as coisas que você está fazendo da sua vida. Então, vamos fazer a nossa prece? Então, vamos fechando os nossos olhos novamente. Respirar fundo, recebendo a boa energia da noite de hoje, pensando que o nosso pensamento, o nosso raciocínio está se modificando. A vantagem de estarmos aqui todos reunidos, conversando sobre a doutrina espírita é exatamente essa, que a gente consiga mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos modelos de comportamento para uma coisa melhor, para algo que nos traga bem-estar, que nos traga mais amor, né? Vamos pensar na figura do nosso Mestre Jesus, que tanto sofreu, mas que teve esse momento decisivo, doloroso, porque precisava nos mostrar alguma coisa, precisava nos servir de exemplo para que melhorássemos. Então vamos seguir esse exemplo, vamos procurar essa melhora individual e coletiva, que a gente consiga hoje, antes de dormir, fazer um exame de consciência, pensar no que estamos fazendo, como estamos agindo com a nossa família, com os nossos amigos, como que eu estou agindo dentro de casa, no meu trabalho, será que eu estou conseguindo me livrar desse estresse todo e conseguir humanizar as minhas relações com os outros? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais humana, mais calma, dedicada, mais amorosa, que é o que falta tanto, né? Falta tanta paciência, tanta tolerância. Será que eu consigo? Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos dê paciência, sabedoria, tolerância e principalmente amor, muito amor. Que assim seja.